até o profeta Eliseu, chega nele e diz o seguinte: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Aquela mulher se encontrava na seguinte situação: ela havia perdido o teu marido recentemente, e a Bíblia faz questão de destacar para a gente que ele era um servo de Deus. Ele tinha o profeta Eliseu como um mestre, um mentor. E a Bíblia nos diz que esta viúva, ela tinha uma dívida muito grande, a qual ela não tinha recursos financeiros o suficiente para poder pagar. Então ela diz ao Eliseu que o credor foi até a casa dela, ameaçando ela, dizendo: olha, se você não pagar a dívida que você tem comigo, eu irei levar os teus 2 filhos para trabalharem para mim. Para quem não sabe, naquela época, era muito comum que quando uma pessoa tivesse uma dívida a qual ela não pudesse pagar, ela pagava em forma de mão de obra. Ela se oferecia para ser escravizada para aquela pessoa ao qual ela estava devendo. Naquela época, isso era uma lei. Era uma forma de justiça que eles tinham lá. E para aquela mulher, seus filhos, era tudo que ela tinha. Ela já havia perdido o marido dela. Ela não tinha uma condição de vida muito boa. Tinha uma condição humilde. E a única coisa que sobrou para ela foi seus filhos. E agora ela estava sendo ameaçada de perdê-los também. Então aquela mulher, entrando em desespero, foi até Eliseu, pedindo ajuda. E após ele explicar a situação, Eliseu virou para ela e disse o seguinte: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E eu imagino naquele momento, aquela mulher que saiu de casa, atrás de uma resposta. Ela saiu de casa com uma questão. Chegou no profeta, apresentou o seu problema. E creio eu que ela estava esperando uma resposta, uma solução. E ao invés do profeta dizer: olha, você faz isso, 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 ou você vai em tal lugar, fala com tal pessoa, você ora desse jeito. Ao invés do profeta trazer uma solução para aquela mulher, ele devolveu uma pergunta, deixando ela confusa por algum instante. E ele vira para ela e diz o seguinte: que te hei de eu fazer? Declara-me o que és que tem em casa. Coisa linda, Jesus. E aquela mulher vira para ele e diz o seguinte: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Eita Deus. E enquanto eu li esta mensagem, eu fiquei com uma dúvida na cabeça, perguntando para Deus: Deus, por que quando Eliseu perguntou para aquela mulher o que ela tinha em casa, ela virou e disse: eu não tenho nada, e só depois ela citou a botija de azeite? Meu Deus. Por que quando Eliseu perguntou para ela, por que ela não disse direto: eu tenho apenas uma botija de azeite? Porque naquele momento Eliseu estava perguntando para ela o que ela tinha em casa. Seria algo que pudesse ajudar ela naquela situação. E ela, desesperada, foi até Eliseu, e quando ele pergunta, ela diz: eu não tenho nada. Na mente dela: eu não tenho nada em casa que pode me ajudar a sair desse problema. Meu Deus, Pai. Ou melhor, ela menosprezou a botija de azeite que ela tinha. Meu Deus. Porque ela estava procurando uma solução. Ela pensou em tudo, só depois que ela relembrou da botija de azeite. Aleluia. E o que me chama a atenção é que aquilo que foi menosprezado por aquela mulher naquele momento, foi de lá que Deus tirou a solução. Glória a Deus, Pai. Verdade, Jesus. Ela pensa. Eliseu, não tenho nada útil, nada que pode me ajudar a escapar dessa situação, senão uma botija de azeite, um pouquinho de azeite que eu tenho lá. E então Eliseu vira para aquela mulher naquele momento e diz o seguinte: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Coisa linda, Jesus. E enquanto eu estava estudando esta mensagem, algo me chamou a atenção. Porque no termo em hebraico, a palavra vasos significa cali. E um dos significados da palavra cali é armadura. Eita Deus. Então, em outras palavras, vai para casa, prepara a armadura,
porque o azeite será provido do Senhor. Naquele momento Eliseu vira para aquela mulher, em outras palavras, dizendo: vai para casa, prepara a tua armadura, porque enquanto tiver armadura terá azeite, enquanto tiver dedicação terá azeite, enquanto você se preparar terá azeite. Então Deus na noite de hoje está querendo nos dizer o seguinte: filho meu, minha filha, vai para casa e se prepara, porque enquanto tiver preparação, da minha parte não vai faltar. Filho meu, fica tranquilo, vai para casa e prepara a tua armadura, vai atrás dos vasos e deixa o azeite comigo. Coisa linda, Jesus. No versículo 4 ele continua dizendo o seguinte: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Amém? Amém, Senhor. Meu Deus, Pai. Igreja, aqui algo que também destacou-se nesta mensagem foi o seguinte: que o profeta vira para ela e diz o seguinte: vai atrás dos vasos e fica tranquila que o azeite Deus está provendo. Aleluia. Davi, por que o Eliseu não virou para a viúva e disse o seguinte: vai para casa, deita na cama, tira um cochilo, e quando se acordar vai ter 100 baldes de azeite lá na sua casa? É verdade, Jesus. Por quê? Porque, irmãos, eu aprendi na Bíblia que para Deus dar qualquer coisa para a gente conquistar qualquer coisa, a gente tem que dar o primeiro passo. É verdade, Jesus. Deus nunca vai virar para mim e para você e falar assim: filho, vai dormir, que amanhã eu já mudo a tua história. Não precisa fazer nada não. Pode parar de ir para a igreja, pode parar de orar, pode parar de buscar, que no meu tempo eu vou mudar a sua vida. Aqui vai dizer que ela não tinha todos aqueles vasos. Então o profeta diz: vai atrás. Então ela foi, e da parte de Deus não faltou. Coisa linda, Jesus. Enquanto ela teve disposição para procurar os vasos, enquanto ela teve disposição para bater de porta em porta, dizendo: ei, você tem um vaso para me emprestar? Enquanto ela não se cansou, continuou procurando, continuou buscando. Em outras palavras, enquanto ela obedeceu à voz de Deus, enquanto ela continuou orando, buscando, crendo, jejuando e acreditando, da parte de Deus não faltou azeite. Coisa linda, Jesus. Azeite na Bíblia significa Espírito Santo. Coisa linda, Jesus. Então, o que Deus está querendo dizer conosco na noite de hoje: filho meu, enquanto tiver a tua vontade, enquanto você estiver interessado, o meu Espírito Santo se fará presente na sua vida. Eu creio, Jesus. Amém? Aleluia, meu Deus. Glórias a Deus. Então Eu creio, Pai. veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Amém, Senhor. Glórias a Deus. Igreja, com esta mensagem a gente consegue pegar alguns conselhos para a nossa vida, algumas lições. O primeiro, a gente encontra no primeiro versículo ainda. Para Eliseu determinar uma ação para aquela mulher correr atrás dos vasos, para Deus multiplicar o azeite na casa daquela mulher, teve uma ação. Qual foi? A fé. Porque aquela mulher, ela não se conformou com a situação a qual ela estava vivendo. Aquela mulher, ela preferiu ir atrás de um profeta do que ficar em casa murmurando: meu Deus, por que a minha vida é tão difícil? Meu Deus, é desse jeito. Ela preferiu ir atrás do que ficar falando assim: meu Deus, por que fulana tem a vida mais fácil que a minha? É, Senhor. Por que parece que só a minha vida tem problema? Porque parece que só eu passo por dificuldades. Mas não, em vez dela ficar murmurando e duvidando do poder de Deus, ela deu o primeiro passo. Aleluia, Jesus. Ela teve um ato de fé.
E para Deus, a nossa fé é uma das coisas mais